Olá, turma, sejam bem-vindos à aula dessa semana. O nosso conteúdo é sobre planejamento da capacidade da produção, que faz parte da disciplina de administração da produção da UERGS. Além desse vídeo, tem um material no Moodle, é o capítulo 5 do livro de Peinado e Graelme, sobre planejamento e capacidade de produção. Tá? Então, uma atenção específica entre as páginas 239 e 259. Tá? Hoje, então, eu vou explicar para vocês o que é capacidade de produção e, além disso, enfim, vou fazer um exemplo aqui de exercício para vocês e depois sobre alocação de tarefas, o gráfico de Gantt. Tá? Bom, capacidade de produção, então, é a capacidade máxima de produto ou serviço, né, que a gente pode fazer dentro de uma unidade produtiva, e essa unidade produtiva não precisa ser uma fábrica, pode ser um escritório, pode ser um setor, pode ser um profissional liberal, como um dentista, um médico, enfim, tá? É uma unidade produtiva, não há uma definição exata, né? A gente pode aplicar isso para tudo, certo? Então, é a capacidade máxima de produtos que essa unidade produzida vai fazer dentro de um intervalo de tempo, empregando então horários de trabalho que sejam bem realistas, a gente tem que fazer esse planejamento de forma bem real, e com os equipamentos que a gente tem instalados. Tá? Então, eu só posso planejar uma capacidade de produção se eu tenho o equipamento instalado e a pessoa já está, enfim, né, pronta aí para trabalhar. Né? Ah, professor, mas a gente ainda não instalou e quer fazer a previsão. Tudo bem, mas não se sabe ainda, dá para fazer, mas a gente ainda não tem os equipamentos instalados, fica um pouco difícil saber qual vai ser o rendimento desse equipamento. Né? Uma vez que isso já está instalado, eu tenho um dado muito mais realista. Tá? Eu até posso fazer o planejamento sem o equipamento instalado, mas com o equipamento instalado, eu tenho uma noção muito mais real, né, da minha capacidade de produção. Bom, exemplos então, né, de capacidade de produção. Numa universidade, eu posso ter número de salas, número de classes, né, número de vagas, eu posso daqui a pouco mensurar isso, né? Isso é uma capacidade estática, né? Uma capacidade que eu tenho lá parado, né? Na minha unidade produtiva. Mas a minha capacidade de produção, eu posso pegar, por exemplo, o número de alunos que se formam por ano, é um bom exemplo. Tá? Num teatro, então, eu tenho lá um número de assentos na sala, né, de exibição, mas a minha capacidade de produção vai ser muito pelo público que frequenta por semana. Né? Se num supermercado eu posso mensurar muito por área, né, por metro quadrado de produto, então cada prateleira ocupa uma certa metragem dentro do supermercado e eu posso mensurar isso de acordo com o faturamento mensal de cada área dentro do supermercado, cada prateleira, por exemplo. Né? Uma transportadora rodoviária de cargas, eu tenho a soma da capacidade em quilos aí, dos metros cúbicos dos caminhões, né? Mas eu também posso mensurar a capacidade de produção pelo volume ou pelo peso que esses caminhões estão transportando por mês. Tá? E assim por diante. Né? Num hospital, o número de leitos disponíveis, e mais uma coisa é o número de leitos disponíveis, né? Que está lá estático, está parado. A minha capacidade de produção mesmo vai ser a quantidade de pacientes que eu estou atendendo por mês. Tá? Então, só para vocês entenderem, né? Acho interessante esse aqui da fazenda também, né? Em uma fazenda, então, a capacidade estática, ou seja, a fazenda lá parada, tem uma certa área que pode ser cultivada, né? Ou que vai ser cultivada. Outra coisa é a capacidade de produção dessa fazenda em torno de toneladas de grãos por safra. Tá? Então, é importante vocês terem essa noção do que é uma capacidade estática. Imaginem uma fazenda parada, tem uma área X que pode ser cultivada, e outra coisa é a minha capacidade real de produzir quantas toneladas de grãos por safra dentro daquela área. Tá? Então tem uma diferença bem significativa. Né? Bom, que tipos de capacidades que a gente tem? São 4. Tá? Vamos pela primeira aqui.
capacidade instalada, imaginem se eu trabalhar de forma ininterrupta, né? O livro traz um exemplo aqui de uma fábrica de biscoito, né? Se ela fosse trabalhar sem parar, ela ia trabalhar 30 dias no mês, 24 horas, e esse equipamento produz 2 toneladas por hora. Então a gente conseguiria, multiplicando 30 vezes 24 vezes 2, produzir 1.440 toneladas de biscoito por mês. Só que a gente sabe, né, que essa é a capacidade instalada, é uma capacidade hipotética, né? Se a fábrica trabalhasse 30 dias, 24 horas por dia, tá? Isso é uma capacidade instalada, a gente está imaginando isso, né? Outra coisa é a capacidade disponível. Geralmente a empresa vai trabalhar 1 turno, 2 turnos ou 3 turnos, né, de trabalho. E se eu for fazer o cálculo, então, eu vou ver que na capacidade instalada, aqueles 30 dias vezes 24 horas, eles me somavam 720 horas por mês de trabalho. Isso na instalada, né? Mas se eu for trabalhar 1 turno na capacidade disponível, eu vou fazer outro cálculo. Eu vou trabalhar 8 horas vezes 5 dias na semana, vezes 4 semanas, né? Então, 8 horas por dia, 5 dias em uma semana, vezes 4 semanas. Eu vou ter aí 160 horas mensais. Vejam a diferença aqui, né? Trabalhar 1 turno, 160 horas mensais, em relação à capacidade dessa empresa se ela trabalhasse 24 horas, 30 dias, né? Que seriam 720 horas, né? Claro, eu posso aumentar essa capacidade disponível para trabalhar 2 turnos. Então, eu passaria a ter 320 horas semanais. Ou até 3 turnos, 480 horas, aliás, 320 horas mensais e 480 horas mensais se eu fosse trabalhar os 3 turnos de 8 horas por dia, né? Nos 5 dias da semana, nas 4 semanas. Ah, professor, mas como é que a gente aumenta essa capacidade disponível? A gente pode, ao invés dos funcionários trabalharem 8 horas, eles podem trabalhar 9 horas, né? Faz 1 hora extra. A gente pode, então, como vocês viram aqui, aumentar o turno de trabalho. E além disso, eu posso, daqui a pouco, ter uma máquina que em vez de produzir aqui, como nesse exemplo, 2 toneladas por hora, essa máquina me possibilita ser mais eficiente, produzir 3 toneladas, produzir 4 toneladas. Então, é possível aumentar a capacidade disponível? Sim, né? Dentre essas alternativas aqui que eu estou dando para vocês, tá? Então, capacidade instalada. Se a empresa produzisse sem parar, né? Todos os dias do mês, todas as horas, mas a disponível é aquela capacidade, né, de 1, 2 ou 3 turnos, como eu expliquei aqui para vocês. Tá? Isso, mesmo assim, a gente ainda tem a capacidade efetiva, porque ocorrem perdas na produção, né? 2 tipos, né? Perdas que a gente planeja e perdas que a gente não planeja. Perdas planejadas vão ser paradas para manutenção de equipamentos que foram planejados pelos gestores ou pela administração da empresa, setup de máquinas, ou seja, quando eu tenho que parar de produzir uma tampa aqui preta, por exemplo, por uma tampa branca, sei lá, eu preciso parar essa máquina, limpar ela, tirar o resto de produto preto que tem ali dentro, trocar ali, fazer bem a limpeza e sair produzindo. Então, esse tipo de parada me exige tempo. Então, aquelas 8 horas por dia não são bem 8 horas, né? A gente tem algumas paradas aí por dia. E além disso, a gente pode fazer também paradas planejadas para fazer amostras para um controle de qualidade, né? Então, eu vou testar as máquinas e fazer produtos para ver se estão no padrão de qualidade que eu quero. Bom, isso então, essas paradas planejadas, elas descontam a minha capacidade de produção, né? E isso vai ser uma capacidade efetiva, tá? Além dessas paradas que eu planejo, que é a minha capacidade efetiva,
eu ainda vou ter outras paradas, outras perdas que eu não planejei. Como, por exemplo, o funcionário que faltou, a matéria-prima que não chegou do fornecedor no momento que eu tinha que produzir. Se faltou luz, eu também não consigo produzir lá na minha fábrica, ou se eu sou dentista, eu não consigo atender meu paciente. Enfim, se algum equipamento estragou enquanto eu estava utilizando, eu vou ter que parar para arrumar essa máquina, e isso também não estava no meu planejamento. Se deu algum problema com qualidade, eu vou ter que fazer uma investigação na máquina, eu vou fazer algum tipo de investigação que pare a minha produção. Naquele instante eu tenho que parar tudo. Então, todas essas perdas vão reduzir a minha capacidade efetiva e, ao final, eu vou ter a minha capacidade realizada, que é o que eu realmente produzi naquele mês. Então, recapitulando, né? Capacidade instalada, disponível, efetiva e realizada. Tá? Tem um exemplo aqui que eu quero que vocês façam na página 246. É um exemplo do livro, mas tentem fazer esse exemplo sem olhar as respostas para ir treinando, né? E aí respondam apenas esses 4 itens que eu expliquei para vocês, tá? Capacidade instalada, capacidade disponível, efetiva e realizada. Aqui no exemplo ele diz, olha, é um setor de tingimento com capacidade para atingir 300 kg de um tecido por hora. O setor trabalha em 2 turnos de 8 horas, 5 dias por semana. E durante a semana, os registros de produção apresentaram os seguintes apontamentos, né? Então, tem algumas perdas do processo de produção e vocês vão ter que, primeiro, separar aqui o que foi uma perda planejada, ou seja, perdas planejadas estão relacionadas à capacidade efetiva, e o que são perdas não planejadas, para poder descontar e chegar na capacidade realizada. Então, muita atenção na hora de ir marcando aqui o que é perda planejada, do que é perda não planejada, tá? Então, acho que vai ser um bom exercício para vocês treinarem, porque o livro até apresenta a resposta, todo o cálculo, mas tentem fazer sem olhar lá no livro, para ir treinando e ver onde vocês acertam, onde vocês têm dificuldade, porque mais adiante eu vou pedir a resolução de um exercício que não consta o cálculo todo lá no livro, tá? Então aproveitem esse momento aqui para irem observando onde vocês conseguem, onde tem dificuldade, tá? Beleza. O segundo conteúdo da aula de hoje é alocação e sequenciamento de tarefas, o gráfico de Gantt, tá? Bom, aqui o livro também traz um exercício, mas um exemplo, mas ele já está pronto aqui, tá? Então, como que funciona isso? Imaginem que vocês têm lá 5 ou 6 produtos, né? E vocês, para produzir, que tem diferentes etapas e que utilizam diferentes máquinas, diferentes equipamentos, tá? Essa técnica ela é muito útil quando a gente tem que produzir diferentes tipos de produtos e usar diferentes máquinas. Como planejar a hora em que cada máquina vai ser utilizada de uma forma que acabe não atrapalhando a produção de todos os produtos, tá? Então esse exemplo aqui eu acho legal porque ele pega aqui, né, uma empresa que trabalha das 7 da manhã às 11 da manhã e da 1 da tarde às 5 da tarde, né? Em quanto tempo os 4 produtos podem ficar prontos e que atividades devem ser executadas em cada máquina e em qual sequência? Então, na verdade, a gente vai ver que o produto A, aqui nessa tabela de cima, ele tem 4 operações. Ele precisa ficar, primeiro, 4 horas no torno, depois ele precisa ir para uma eletroerosão e ficar 5 horas, depois ele vai para a prensa e vai ficar 3 horas. E por último, ele vai para a retífica e lá ele fica mais 5 horas. Então, ele tem um tempo total de produção de 16 horas. E o lucro desse produto é de R$600, tá? Além disso, a empresa tem outros 4 produtos aqui, onde essa tabela vai indicar
a etapa, o tempo ali entre parênteses e a sequência, porque eu não posso, por exemplo, começar o produto B pela segunda operação. Eu tenho que fazer primeiro a fresa e depois levar ele para o torno. Tá? Então, eu preciso preencher esses quadros aqui embaixo de uma forma que eu possa ir utilizando cada máquina sem atrasar a produção dos demais produtos. Tá? Como que eu vou fazer esse sequenciamento? É de uma forma muito intuitiva. Né? Eu só preciso seguir 3 regras. Primeiro, começar a programação pelo produto de maior tempo de duração e, sempre que possível, de maior margem de lucro. Então, aqui nessa penúltima coluna eu tenho o tempo total. Né? O produto A leva 16 horas, o produto B 14, o produto C 16, o produto D 12 e o produto E 12 também. Né? E do lado eu tenho a margem de lucro. Então dá para ver aqui que eu vou começar pelo produto A, já que ele leva 16 horas, e depois eu faço o produto C. Né? Por que o C? Porque ele também é um dos que mais tempo leva para ser produzido. Tá, e por que o A e o C depois? Ah, porque o C tem um lucro maior, então vou começar por esse. E depois eu vou para o produto C. Né? Então, programo primeiro o A, depois o C, depois o B, o D e o E. Tá? Então, começa a programação pelo produto de maior tempo, e depois eu faço o segundo produto de maior tempo e assim por diante. Tá? Então, vou encaixando. Então, aqui embaixo vocês vão ver A1 é essa primeira etapa de produção aqui. Tá? O produto A, né? Etapa 1, é o torno. Então, vejam que eu programei aqui primeiro essa etapa. Eu vou fazer essa programação manualmente no próximo slide, para vocês verem como a linha de raciocínio, tá? Bom, turma, então vamos olhar aqui o exemplo. No livro ele já está preenchido e eu vou ir preenchendo aqui com vocês as etapas de cada um dos produtos, tá? Lembrando as regras, então começar pelo produto que tem maior tempo de duração e, se possível, de maior margem de contribuição, tá? Depois, né, eu vou indo para o segundo produto, que leva mais tempo e que tenha maior lucro e assim por diante, tá? Sempre buscando o melhor encaixe nas janelas e nos horários que tem disponíveis, né? A gente vai ter aí alguns probleminhas, enfim, a gente vai tentando resolver junto, tá? Bom, vou começar pelo produto A, que leva 16 horas e tem um lucro de 600. E depois eu vou para o produto C, que também leva 16 horas e tem uma margem de lucro de 500. Eu pintei aqui em amarelo para ir facilitando a minha escrita, já que eu não consigo digitar aqui. Eu só posso usar o mouse, né? Então fica muito difícil escrevendo A1, A2, A3, ia levar muito tempo, tá? Então, cor amarela, etapa 1, produto A, 4 horas no torno. Vamos lá, escrever aqui só o número 1 em cada uma dessas horas. Tá? Vou deixar esse, eu vou reservar, né? Na verdade, eu estou reservando o equipamento torno nesse horário para fazer a primeira etapa do produto A. Depois, a segunda operação é 5 horas na eletroerosão. Vamos lá, etapa 2 do produto amarelo, 5 horas. Tá? 4, 5. Né? Beleza. Terceira operação do produto A, 2 horas na prensa. Linha da prensa aqui, etapa 3. 1, 2. E por último, 5 horas na retífica. Tá? Aqui, etapa 4. Reservo essas 5 horas aqui. Tá? Vejam bem, pessoal, que cada linha é de um equipamento, né? E eu estou, bem dizer, vamos arrumar aqui. Tá, vamos digitar de novo. E eu estou, na verdade, reservando, né, planejando qual
operação eu vou fazer em cada uma dessas máquinas. Ótimo. Agora eu vou para o meu produto C, que eu marquei lá em verde. Etapa 1 do produto C, 5 horas na prensa. Então, vamos lá. 1 aqui, 5 horas, né? Depois, segunda etapa, 4 horas na retífica. Aqui começo então a etapa 2, deixo por 4 horas. Né? Terceira etapa, eletroerosão por 4 horas. Vamos lá. 4 horas, terceira etapa, eletroerosão. Beleza. Opa, esse 3 ficou meio diferente. Vamos de novo. 4 horas aqui na eletroerosão. Beleza. E por último, fresa por 3 horas. Tá? Bem aqui onde está o vídeo. Ó. 4 horas. Etapa 4. Etapa 4. Tá? Programei os dois produtos, o A e o C, os que levam mais tempo, os que têm maior lucratividade. Né? Agora o produto B, ele fica 6 horas na fresa. Se vocês forem olhar lá no livro, ele não começa aqui, ó, das 7 às 9. Ele vai começar realmente às 9 da manhã. E depois eu vou explicar o porquê disso. Tá? Eu vou deixar aqui 6 horas e eu já explico o porquê. Tá? 6 horas do produto B aqui. Beleza. Depois o torno, 5 horas. Eu venho aqui para o torno e vejam que vai ficar aqui um espaço. Né? Esse espaço aqui da 1 às 5 da tarde, todo o turno da tarde, o torno vai ficar livre. É porque depois os produtos D e E precisam do torno em etapas bem iniciais. Então, se eu ocupasse antes, eu não ia conseguir produzir aqueles outros dois produtos. Tá? É por isso. Então, eu já vou mostrar para vocês a programação dos produtos D e E e vocês vão ver que eles vão encaixar bem direito naquele espaço. Tá? Fiz então a programação do torno por 5 horas, a etapa 2 do produto B, que eu estou marcando aqui em vermelho, e depois eu vou para a prensa, vou deixar 3 horas, tá? Ó, bem certo aqui, vou conseguir usar a prensa por 3 horas, né? E aqui lembrando assim, né, pessoal, eu tenho que ocupar todas as máquinas no menor período de tempo na semana para produzir mais, né, nesse processo produtivo. Vamos agora, então, para o produto D, né? Que está aqui em azul. Eu vou deixar ele na retífica por 5 horas. Vejam que eu tenho aqui o espaço, né? 1, 2, 3, 4, 5. E depois o torno por 2 horas. Se vocês forem olhar, eu poderia colocar ele aqui nas duas, mas aí vai ficar assim um espaço vazio, né? Um espaço vazio antes e outro depois. Então eu vou colocar ele aqui, ó, pessoal, às 3 horas e vou deixar as 2 horas anteriores para o meu produto E, que também vai precisar do torno. Tá? Então é por esse motivo que eu estou pulando aqui 1 hora, não tem problema. Tá? Depois deixo na prensa por 2 horas. Tá? Deixo na prensa por 2 horas. Eu posso pular essa hora. Deixa eu ver aqui. Eu posso pular essa hora aqui e começar aqui, ó, não tem problema, ó. Etapa 3 do produto D, tá? E por último, eletroerosão por 3 horas, ó, aqui, tá? Mais 3 horas, etapa 4 do produto D. Tá, professor, tu pulou 1 hora, não tem problema, porque eu consegui produzir igual aqui, dentro do tempo que eu tenho, tá? E agora a gente vai para o último produto, o produto E, que é o produto laranja, que vai ficar 3 horas na eletroerosão, tá? Eu vou começar aqui então, etapa 1 do produto E.
Depois 2 horas no torno, aquele espaço que a gente havia deixado, ó, como foi importante, né? Depois 2 horas na prensa, etapa 3. Tá, etapa 3 aqui na prensa, 2 horas. A fresa, 4 horas. Eu tenho aqui espaço disponível, tá? Etapa... Opa, aqui eu coloquei, tá? Ops. O que eu fiz aqui? Deixa eu apagar. Eletroerosão 3 horas. Torno eu deixei 2 horas. Agora aqui, pessoal, eu tinha posto 2 horas na prensa, mas não, tá errado, ó, eu vou apagar, tá? Não tem problema. Então vamos retomando aqui. Eletroerosão 3 horas, 2 horas no torno e 4 horas na fresa. Então aqui é minha etapa 3, vamos corrigir, não tem problema. Etapa 3 aqui, ó. 1 hora, 2, 3 e 4 horas a etapa 3, tá? E por último, 3 horas no torno, minha etapa 4 aqui em cima. Tá? Ótimo. Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver que essa programação está bem bonitinha lá no livro, né? A1, 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 A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Eu acabei optando por essas cores para escrever mais rápido aqui, tá? Mas, de certa forma, está tudo aqui, né? Vejam que eu consegui fazer toda a programação, né, dos 4 produtos, né? Isso que é o mais importante. Fui dando prioridade para os que levam mais tempo e também em função do lucro, né, da margem de lucro. Tá? Isso aqui é muito útil, então, quando eu tenho diversos tipos de produtos e tenho uma variedade de equipamentos, eu preciso programar para não dar atraso aí na programação, tá? Assim eu consigo produzir mais e fazer planejamento da minha produção, que é o objetivo dessa aula, tá? Então, lá no livro, na página 256, vocês têm um exercício, que é o problema 2, relacionado à capacidade de produção, e na página 257, um outro exercício sobre alocação de tarefas aí do gráfico gigante. Então, assistam o vídeo, leiam o material e resolvam esses exercícios, tá bem? Então, um grande abraço e bons estudos aí para vocês.